Olá! O que mais me impressionou na lição da Escola Sabatina? Estamos estudando um título geral por nome Para Todas as Gerações. E o verso para memorizar está em Gênesis 6, versículo 8, que diz: Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Que beleza! É muito bom ter a aprovação de Deus em nossas vidas. Hoje nós estudamos o sinal do arco-íris. Também é chamado de aliança, porém não é a mesma aliança que Deus fizera com Abraão, com Moisés e mesmo com Noé. Por quê? Porque este foi um concerto, uma aliança mundial, universal, porque Deus tinha exterminado o ser vivo, o ser humano, os animais, tudo. E então agora, quando terminou o dilúvio, ele tirou Noé da arca e seus filhos e esposas, suas esposas e a esposa de Noé. Então Deus fez agora uma aliança com Noé. O mundo não vai mais se acabar em água. Não é a mesma aliança. Esta foi uma aliança à parte, onde Deus faz um concerto, uma aliança com o mundo, com o universo, que o universo não acabaria mais em água. Então veja, nós precisamos diferenciar uma aliança da outra. Esta foi uma outra aliança, universal, com o ser humano em geral. Deus não destruiria mais o ser humano com água. E o que mais me impressionou está aqui no terceiro parágrafo. O Senhor disse que usaria o arco-íris como sinal da aliança. Está em Gênesis 9:15. É muito interessante que ele tenha usado a palavra aliança aqui, pois nesse caso a aliança difere de como é usada em outras partes. Diferentemente da aliança com Abraão ou da aliança do Sinai, não há nenhuma obrigação específica da parte dos que se beneficiariam da aliança. Ou seja, não importa se eu obedeço os mandamentos ou não, não importa se eu creio em Deus ou não, mas o mundo não acabaria mais em água. Ela é diferente das outras alianças, que é a aliança da salvação. Porque aí depende do ser humano. No caso do arco-íris, não depende do ser humano. Deus fez a aliança unilateral, independentemente da atitude ou da reação humana. Que Deus maravilhoso, não é? Esse Deus é fantástico. E por quê? Porque exatamente o homem seria o único beneficiado. Deus não iria se beneficiar. Então agora, Deus simplesmente está dizendo assim: eu amo o ser humano. Eu amo o mundo que eu criei. Então é uma aliança diferenciada. Graças a Deus que Ele pensa na gente, que Ele quer o melhor para nossas vidas. Aqui no comentário da lição, eu achei interessante, e o que mais me impressionou está aqui no quinto parágrafo da lição, na página 41, que diz assim: a primeira menção explícita de um remanescente na Bíblia ocorre em Gênesis 7:23. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A palavra traduzida como ficou deriva da raiz hebraica sa'ar, da qual diferentes formas expressam a ideia de remanescente no Antigo Testamento. Irmãos, eu costumo dizer, e amigos internautas, que a igreja adventista não salva ninguém. Ah, sou adventista, estou salvo. De jeito nenhum. Porém, desta igreja sairá os remanescentes, assim como saiu os remanescentes da arca. E Deus, então, agora estava fazendo com que a aliança dele, universal, esteja valendo. E até hoje está valendo. É impressionante, não é? Quando a gente olha para o céu, num dia de chuva, num dia de relâmpagos, num dia de escuro, e de repente aparece o arco-íris. Que coisa linda! Já serviu de poemas, já serviu de lendas. Muitos dizem que no final do arco-íris
tem um pote de ouro. Não, o valor do arco-íris é ele em si, pois este é o concerto que Deus fez com o ser humano, que o ser humano não acabaria mais em água, não morreria mais num dilúvio. A terra não sofreria mais um dilúvio. Que coisa interessante. Que Deus nos abençoe. Que possamos confiar neste Deus. Ele pensou em tudo por nós e para nós. Ele pensou em você, pensou em mim também. Vamos orar. Eterno e grandioso Deus, graças te damos por tudo que tem nos dado até o presente momento. Em especial, Senhor, porque tu sempre pensaste no ser humano. De fato, precisamos reconhecer cada dia, cada manhã, o teu poder, porque tu és o único Deus vivo e eficaz. Pai eterno, abençoe a família de todos os internautas. Tenha misericórdia, Pai, e ajude para que nós possamos reconhecer em Ti um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia. Dá-nos um dia feliz ao Teu lado. Proteja-nos e, acima de tudo, que não possamos pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.